Vou conversar com o Renato Boareto, que é responsável pelo estudo que fez todo o embasamento do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, que é um projeto que está tentando ser emplacado aí no Brasil desde 2017. Renato, resume para a gente o SUM e depois destaca o que a gente evoluiu nesses últimos anos nessa proposta. Olha, o SUM hoje é entendido como uma forma de você promover a integração entre as três esferas de governo para garantir o direito social do transporte público, principalmente, né? Ele é voltado à mobilidade urbana, mas o eixo estruturador de um sistema único de mobilidade urbana é o transporte público, porque ele é o único serviço de mobilidade urbana que pode ser universalizado numa cidade, porque nem todas as distâncias você faz a pé, nem todos andam de bicicleta, nem todos têm dinheiro para comprar uma moto e muito menos um automóvel. Então é o transporte público estruturado em rede que dá essa acessibilidade que nós falamos. Então é um sistema de mobilidade urbana que tem transporte público como eixo estruturador. E depende da articulação das três esferas de governo para prover esse direito. A Constituição de 88 colocou o transporte público como responsabilidade do município e há um esgotamento hoje, né, desse modelo em que só o município planeja, implementa, gerencia e financia por meio das tarifas arrecadadas. Então há uma falência nesse modelo de financiamento baseado no pagamento de tarifa. Então é necessário que você tenha essa articulação federativa para estabelecer uma nova forma de financiamento, uma nova fonte de financiamento do transporte público, também para investimento em infraestrutura de pedestres, bicicleta, né, que são ciclovias, calçadas, acessibilidade para pessoa com deficiência e infraestrutura para transporte público também. Então, é uma nova forma de você organizar a ação do Estado para prover esse direito. E a questão do financiamento? Qual é a proposta do SUM nesse aspecto do financiamento social do sistema de transporte público? Então, olha, o entendimento é que toda a sociedade tem que ajudar a custear um sistema público que é disponibilizado para toda a sociedade. A gente fala que é como um elevador num edifício, que todo mundo contribui lá no condomínio para custear o elevador, independente de quantas vezes usa o elevador naquele dia, né? Então, transporte público é a mesma coisa, a disponibilização de uma rede integrada, abrangente, né, tanto para atender a área urbana quanto a área rural, ela é um bem da cidade, é um bem da sociedade e que todas as pessoas devem ajudar a seu financiamento, não só os seus usuários, como é hoje na maioria das cidades brasileiras. Então, primeiro essa fonte nacional de financiamento, né, gerenciada pelo governo federal. Então, o governo federal teria esse papel de arrecadar e gerenciar a distribuição dessa fonte nacional. Essa fonte a gente defende que venha do transporte individual de combustíveis fósseis também, né, derivados de petróleo, para poder, inclusive, dar uma sinalização clara em termos de mudança de política ambiental, visando a redução dos poluentes locais e gás de efeito estufa. Então, taxar combustível fóssil é importante. Um eventual complemento por parte do governo federal aos sistemas, e aí por meio de infraestrutura, por meio de financiamento de ônibus, por exemplo. Então, existem várias formas que o governo federal pode ajudar a subsidiar os sistemas de transporte público no Brasil. Fontes estaduais também de financiamento e um cardápio, né, de instrumentos para os municípios também arrecadarem novas fontes para custear transporte público. Então, é um conjunto de possibilidades e o importante do sistema único é estabelecer esse leque, esse cardápio de opções para o município, e aí o prefeito, a sociedade local, define quais são os melhores instrumentos, sobre que base incide esses instrumentos para financiar o transporte público coletivo. Tem cidades que já arrecadam muito, por exemplo, com royalties de petróleo. Já viabilizaram, inclusive, tarifa zero nessas cidades. Então, o SUM ele pode ajudar nessa discussão, nessa viabilização de redução tarifária de longo prazo no Brasil. Qual é a base legal que a gente precisa ter para efetivar o SUM? Olha, o entendimento é que você tem que ter uma emenda na Constituição. Os outros direitos sociais também estão na Constituição, no artigo 6º. O transporte público foi inserido recentemente. E existem vários sistemas, que é a forma que o Estado brasileiro se organizou para garantir esses direitos. Você tem o Sistema Único de Saúde, né, que são mais famosos, o Sistema Único de Assistência Social, mas também tem o Sistema Único de Segurança Pública, o Sistema Nacional de Trânsito, Sistema Nacional de Habitação, Sistema Nacional de Alimentação. Então existem vários sistemas. Então é necessário criar o Sistema Único de Mobilidade Urbana por meio de uma emenda à Constituição e depois algumas leis complementares para fazer a sua regulamentação, que é a forma de funcionamento e operação por parte dos entes da federação.